A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos dar sequência ao estudo de livros de Atos, cartas de Atos, livros de Atos. Vamos lá. Vamos dar sequência aí sem muitas delongas, né? O vídeo não ficar muito longo. Acho que vai uns 4 vídeos, tá, irmãos? Eu falei 3, mas acho que vai uns 4, tá? Deixa eu ver aqui. Volta. Capítulo 6. Nesse meio tempo, enquanto o número de discípulos crescia bastante, surgiu certo ressentimento entre os crentes de fala grega, os helenistas, contra os crentes de fala hebraica, porque as viúvas gregas estavam sendo discriminadas na distribuição diária de comida. Os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é certo que abandonemos nossa responsabilidade na pregação e no ensino da palavra de Deus para administrar assistência aos pobres. Por isso, amigos, escolham 7 homens dentre vocês, em quem todos confiem e que sejam cheios do Espírito Santo e de bom senso, e lhes designaremos desta tarefa. Assim, continuaremos com a tarefa de que fomos incumbidos: oração e anúncio da palavra de Deus. A comunidade concluiu que era uma grande ideia, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas Nicolau, convertido ao judaísmo de Antioquia. Feita a escolha, a comunidade apresentou-os aos apóstolos, que, orando, impuseram as mãos sobre eles e os comissionaram para aquela tarefa. A palavra de Deus prosperava. O número dos discípulos em Jerusalém crescia dramaticamente. Além disso, um grande número de sacerdotes passou a seguir a fé. Estevão, cheio do poder e da graça de Deus, realizava obras maravilhosas entre o povo, sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. Então, irmãos, tá falando aqui, que falou ali que a imposição de mãos, né? Porque as pessoas eram batizadas no batismo de João, que era banho da água para arrependimento de pecados, mas tinha que receber o Espírito. E Paulo e Pedro impunham as mãos para receber o Espírito. Hoje não precisa ninguém pôr a mão para você receber o Espírito, porque as Escrituras já estão escritas. Então, se você vai para a Escritura e aquelas palavras penetrar nas suas juntas e medulas, como diz o Salmo, e penetrar como espada de 2 gumes na sua alma, aí você recebe o Espírito Santo. Mas aí você tem que crer em toda a Bíblia. Tudo que você está lendo lá, ela tem que... É lógico que ela vai te confortar, vai te consolar, mas vai apontar os seus erros para você se converter dos erros. Conversão é isso, você converter para ter uma nova vida. Isso chama novo nascimento, que Jesus falou para Nicodemos: é preciso nascer de novo. E nascer da água e da palavra. Água ali não é água de batismo, é água da palavra. É o que fala de Efésios, a lavagem da água pela palavra, entendeu? Então você tem que nascer da palavra, ela entra dentro do seu coração, aí você vê que você é errado, é pecador e precisa do Salvador. E aí sim, hoje, não precisa das mãos de apóstolo, nem de pastor para você receber o Espírito Santo, você recebe mediante a palavra. Se ela entrar dentro de você, pronto. É que nem assim, ó, tem muito falso profeta que ele tem curso de teologia, ele foi batizado nas águas, certo? E o que mais? E ele faz todos os rituais, certo? Mas ele não tem o Espírito. Então ele não é convertido. Entendeu? Porque o verdadeiro batismo é o do Espírito Santo, não da água. A água é só uma representação, um simbolismo para testemunhar perante os outros que você nasceu de novo. Entendeu? Antigamente, primeiro lá no tempo de Jesus, você era batizado nas águas e depois recebia o Espírito Santo. Hoje é o contrário. Hoje você vai para a palavra, você recebe o Espírito Santo e depois você vai batizado nas águas. Mas você pode também ser batizado nas águas primeiro. Mas o certo é porque a palavra, vou supor, você vai para a Bíblia. A palavra, se ela entrar em você, você já recebeu o Espírito. Se ela entrar, porque tem muita gente que lê a Bíblia, estuda, mas a palavra não entra. É igual o fariseu conhecia da Torá, mas ele não tinha espírito, eles eram filhos do diabo, o próprio Jesus falou, entendeu? Então a palavra não penetrou dentro da alma e não deu mudança de vida. A palavra tem que penetrar e mudar de vida. Aí quando tem mudança, você olha para dentro de si. Por isso que Paulo fala: examinai a vós mesmos para saber se tem o Espírito. Como você vai se examinar? Você olha para sua vida lá atrás, o que você faz hoje, você faz hoje o que você fazia lá atrás.
Se você faz as mesmas coisas, é que você não tem o espírito. Se você mudou a sua vida, teve coisa lá de trás que você não faz mais hoje, a maioria das coisas você não faz mais, então você tem o espírito. O espírito está trabalhando em você para mudar a sua vida. É assim que se examina, entendeu? Os homens das sinagogas, cujos membros eram escravos libertos, sirineus, alexandrinos e gente da Cilícia e da Ásia, passaram a atacá-lo, a fim de impedir seu trabalho. Entretanto, eles não eram páreo para a sabedoria e a força com que Estevão falava. Por isso subornaram homens para que dissessem a seguinte mentira: nós o ouvimos amaldiçoar Moisés de Deus. A denúncia incitou os ânimos do povo, de seus líderes e dos mestres religiosos. Eles agarraram Estevão e o levaram perante o concílio. Apresentaram testemunhas subornadas que diziam: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei de Deus. Até o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruiria este lugar e que daria fim a todos os costumes instituídos por Moisés. Os membros do concílio olharam para Estevão e não conseguiram mais tirar os olhos dele, porque seu rosto parecia o rosto de um anjo. Atos, capítulo 7. Então o sacerdote principal perguntou: o que você tem a dizer sobre isso? Estevão respondeu: amigos, pais e irmãos, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele ainda vivia na Mesopotâmia, antes de se mudar para Harã, e ordenou: deixe sua terra e sua família e vá para a terra que vou mostrar a você. Ele deixou a terra dos caldeus e foi para Harã. Depois da morte do seu pai, migrou para cá, onde vocês vivem agora. Mas Deus não lhe deu nada, nem um palmo sequer, prometendo que a terra seria dada ao seu filho, ainda que Abraão não tivesse filho na época. Deus revelou que sua descendência se mudaria para uma terra estranha e ali seriam duramente escravizados por 400 anos, mas prometeu: vou tomar providências contra os seus dominadores e trazer meu povo para cá, para que me adorem aqui. Deus firmou uma aliança com Abraão e assinou na carne do patriarca pela circuncisão. Abraão teve seu filho Isaque e 8 dias depois fez o sinal da circuncisão no menino também. Isaque tornou-se pai de Jacó, Jacó pai dos 12 pais, e cada um passou adiante o sinal da aliança. Certo dia, os pais, cheios de inveja, venderam José como escravo para o Egito. Mas Deus estava lá com ele e não só o livrou de todas as suas lutas, como o levou até a presença do faraó, rei do Egito, que ficou tão impressionado com José que o pôs como responsável de todo o Egito, até mesmo de seus assuntos pessoais. Mais tarde, uma fome atingiu a região, do Egito a Canaã, com terríveis consequências. Na fome, nossos pais procuraram comida em toda parte, mas a despensa continuava vazia. Jacó soube que havia comida no Egito e enviou nossos pais para investigar. Confirmada a notícia, eles voltaram ao Egito segunda vez para comprar comida. Nessa visita, José revelou sua identidade aos seus irmãos e apresentou a família de Jacó ao rei do Egito. Então José mandou buscar seu pai Jacó e os demais membros da família, 75 ao todo. Foi assim que a família de Jacó chegou ao Egito. Jacó morreu, e nossos pais depois dele. Eles foram levados a Siquém e sepultados num túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amor por um bom dinheiro. Quando os 400 anos estavam para se completar, o tempo em que Deus prometeu a Abraão libertar Israel, o nosso povo no Egito já era imenso e estava sob um rei do Egito que nunca tinha ouvido falar de José. Ele explorou o nosso povo sem piedade, a ponto de nos forçar a abandonar os recém-nascidos, condenando-os a uma morte cruel. Foi nessa época que Moisés nasceu. E que bebê bonito! Ficou escondido em casa por 3 meses. Quando não era mais possível escondê-lo, ele foi tirado de casa e imediatamente salvo pela filha de Faraó, que cuidou dele como se fosse um filho. Moisés... Ó, você vê, irmãos, como que é um círculo que se repete, porque, ó, José do Egito foi perseguido pela própria família.
né? Ele foi vendido como escravo. Depois Deus exaltou ele, transformou a vida dele. O mal transformou em bem. Aí teve Moisés. E Moisés, quando nasceu, foi perseguido. Queriam matar Moisés. Entendeu? Aí tiveram que esconder Moisés. Certo? Só que aí você vê, Cristo passou a mesma coisa quando ele nasceu. O Herodes quis matar o menino Jesus. Então, quer dizer, é uma figura de Cristo Moisés. Então estava apontando. E todos que servem a Cristo vão ser perseguidos. Entendeu? Quando você nasce de novo, você é perseguido. É mais uma prova que você é cristão ou não. Aí se você for perseguido, se você for rejeitado pela sua família ou por amigos, ou você falar da palavra, a pessoa te rejeitar, passar a te rejeitar, bem-aventurados sois. É que Deus está te separando do mundo. O mundo é uma figura do Antigo Egito, entendeu? Então, e a pessoa não entende isso. Tudo do Antigo Testamento é uma figura para o que vai de vir, certo? Aí, até o tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Que a partir de Cristo para cá é o tempo do fim já, tá? Então, isso é em escala, tá? E a gente... Para nós está demorando o tempo do fim, mas para Deus não tá, porque Deus um dia é como 1000 anos, então Deus não vive nessa era do tempo, que nem nós. O tempo foi feito para a terra. Deus não vive no tempo, e Deus é como um relâmpago, ele se assenta e levanta sem você saber contar, e ele vai de um lugar para outro, você nem vê, como um raio, porque é Deus, ele é sobrenatural, entendeu? Então vamos lá. Deu a melhor educação do Egito e se destacou tanto acadêmica como Você vê quantas revelações aos 40 tem aí. anos, Moisés quis saber como era a vida de seus parentes hebreus e foi verificar a situação deles. Um dia viu um egípcio maltratando um deles e interferiu e matou o egípcio para vingar o irmão humilhado. Imaginava que seus irmãos ficariam contentes ao saber que ele estava do lado deles e queriam vê-lo como instrumento de Deus para libertá-los. Mas eles não entenderam nada disso. No dia seguinte, 2 deles estavam brigando e Moisés tentou interferir, sugerindo que fizessem as pazes e se entendessem. Amigos, vocês são irmãos, por que estão brigando? O que havia começado a briga retrucou: quem deu a você autoridade sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, percebeu que a notícia havia se espalhado e fugiu. Exilou-se em Midian e durante os anos do exílio teve 2 filhos. 40 anos depois, no deserto do Monte Sinai, um anjo lhe apareceu num arbusto em chamas. Maravilhado com aquilo, Moisés foi conferir de perto e ouviu a voz de Deus. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Morrendo de medo, Moisés fechou os olhos e virou o rosto. Deus lhe disse: ajoelhe-se e ore. Você está num lugar santo, em terra santa. Tenho visto a agonia do meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos. Vim para ajudá-los. Prepare-se, eu mandarei você de volta ao Egito. E esse era o mesmo Moisés que antes haviam rejeitado, dizendo: quem deu a você autoridade sobre nós? É aquele Moisés que Deus, usando o anjo no arbusto, enviou de volta como líder e libertador. Ele os tirou da escravidão para a liberdade, realizando coisas maravilhosas, sinais da parte de Deus por todo o Egito, no Mar Vermelho e no... Aí outra figura, outra revelação. Moisés, quem é você? Quem deu autoridade sobre nós? Deus deu a Moisés, mas o povo não queria aceitar. Depois aceitaram, mas se rebelavam, né? É a mesma coisa quando Cristo veio. Falaram a mesma coisa os religiosos. Com que autoridade você fala isso? Com a autoridade que meu pai me deu, Jesus disse. E Jesus Moisés foi um libertador do povo, da prisão do Egito. Assim como Jesus nos liberta espiritualmente das mentiras de Satanás, entendeu? Por isso que Jesus escolhe pessoas para libertar os outros do engano. Aqueles que já foram libertos, Jesus dá a missão de libertar os outros, mas não mais da escravidão do Egito na carne, agora é no espírito, da escravidão de Satanás, do mundo. Então a gente liberta na mente das pessoas, tenta libertar por meio do Espírito Santo, não é a gente mesmo, é o poder de Deus que nos usa para poder tentar libertar as pessoas que querem ser libertas, porque tem muitos que não querem, que acham que a vida dela é boa sendo
escrava espiritual, ela não é escrava, pode não ser escrava física. E física também, né? Porque muitos de nós somos escravos de muitas empresas ganhando salário miserável, como eu já falei do sistema, né? Então, né, sempre de tempos em tempos Deus levanta o libertador para libertar o povo, seja fisicamente ou espiritualmente, ou mentalmente, que é espiritualmente e mental é a mesma coisa. Por 40 anos. E foi isso que Moisés disse à comunidade: Deus levantará um profeta como eu entre vocês. Esse é o Moisés que ficou entre o anjo que falava no Sinai e os seus antepassados, reunidos no deserto, que recebeu as palavras de vida que lhe foram entregues e as comunicou a nós, palavras que nossos pais rejeitaram. Eles tinham saudade dos costumes egípcios e reclamaram com Arão: faça para nós deuses a quem possamos ver e seguir. Esse Moisés que nos trouxe para este fim de mundo, nem sabemos o que lhe aconteceu. Foi nesta ocasião que fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e festejaram um ídolo que confeccionaram. Deus não estava satisfeito, mas os deixou agir conforme desejassem, adorar cada novo Deus que aparecia e viver com as consequências descritas pelo profeta Amós. Vocês me trouxeram oferendas de animais e grãos durante 40 anos no deserto, ó Israel? Que nada! Estavam ocupados demais, construindo santuários para os deuses da guerra e as deusas do sexo, adorando-os de todo o coração e com toda a força. Foi por isso que eu os mandei para o exílio na Babilônia. Durante todo esse tempo, nossos antepassados tiveram um santuário em forma... Olha aí, ó. Deus mandou o próprio povo para exílio ficar aprisionado na Babilônia. Lógico que foram o povo, mas Deus moveu o povo deles para Nabucodonosor coisar lá e levar o povo exilado. O próprio povo, por quê? Porque eles fizeram ídolos. Tudo que você põe na frente de Deus como adoração, tipo dinheiro, naquela época era ídolos que eles construíam de pau, de barro, de feno, de gesso, entendeu? E para adorar, como eles fizeram. Isso levanta a ira de Deus, porque Deus é o criador do universo. Você tem que adorar somente a um Deus. E como eu falo, as pessoas falam, eu creio em Deus. Aí às vezes assim, eu vejo as atitudes, um monte de atitudes erradas, não que eu esteja julgando, né? Que o julgamento é de Deus. Mas aí a pessoa fala que é de Deus. Aí eu fico me perguntando, qual Deus? Porque o Deus que eu conheço, que é o da Bíblia, ele não gosta que você adore outros deuses. E nem gosta que você faça injustiça, traição, mentira, engano, trapaça. Então qual Deus que você serve? Porque o Deus da... Se você faz todas essas coisas e não se arrepende, você não crê no Deus da Bíblia, você crê em outro Deus. Então o seu Deus que você está servindo é outro. Entendeu? Então porque a Bíblia fala que tem muitos deuses, muitos que se chamam deuses no mundo. Mas o Deus verdadeiro para o cristão é um só. Jeová Jireh, Elohim Adonai, né? Jafé. Tem vários nomes, mas é um único Deus. Yeshua HaMashiach, que é Cristo, né? Yahushua, que é Cristo. Esse é o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em um só. É um único Deus, não são três deuses. É um Deus só. Um é o Espírito, que é Espírito, já fala que é Espírito. E o outro é o Deus Pai e Deus Filho, pronto. Entendeu? É um só. Entendeu? Não existe vários deuses. Eu creio nisso, eu creio naquilo. Aí você desperta a ira de Deus. Você tem que crer só em Jesus e Deus Pai, só. Nem anjo você tem que adorar, porque Deus usou de figura grandes profetas que se prostraram a anjo, e o anjo falou, chamou atenção: olha, não faça tal, adore a Deus, eu sou conservo seu. Quer dizer, o anjo vem para nos auxiliar, não é para a gente adorar anjo. Nas igrejas aí, algumas católicas ou outra religião, fala para você adorar anjo. Olha aí, ó, o perigo, entendeu? E não deve adorar somente a Deus, nem adorar dinheiro, nem adorar qualquer coisa de material de outra natureza. Você deve amar o seu próximo, amar a sua mãe e seu pai, mas não adorar acima de Deus. A adoração é só a Deus, porque senão você desperta a ira do Senhor. Entendeu? Você não pode ter nenhuma outra crença a não ser Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Não tem religião, não tem pastor, não tem padre, não tem pai de santo, não tem espiritismo, não tem nada. Nenhum caminho leva a Deus, nenhum desses. Só Jesus Cristo. Entendeu? E muitos não querem aceitar isso, né? Quer ter sempre... eu vou dar uma ajuda a Jesus, eu vou pela religião. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Isso desperta a ira de Deus, porque Ele deu seu Filho para ser o único caminho. Entendeu? Quem está
buscando alternativas ou encurtar o caminho, tá despertando a ira de Deus e nem tá sabendo. Por isso que a gente fala, aí a pessoa não quer, ela fala que não tem nada a ver. Para o verdadeiro culto, feito conforme as especificações que Deus dera a Moisés. Esse santuário os acompanhava enquanto seguiam Josué, quando Deus eliminou os pagãos da terra. Eles ainda o tinham no tempo de Davi. Foi então que Davi pediu a Deus para construir um lugar permanente de adoração, mas foi Salomão que o construiu. Mas isso não quer dizer que o Deus Altíssimo viva num edifício feito por homens. Lá, o profeta Isaías expressa Deus não vive num edifício feito por homens. O céu é a minha sala do trono. Lá, o céu é a sala do meus trono. Pés na terra. Então, que tipo de casa vocês pensam construir para mim? Olha Deus aí. pergunta. Onde eu possa descansar e sossegar? Ela já está pronta e eu a construí. A verdade é que vocês continuam teimosos, com o coração insensível e com os ouvidos fechados. Vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo, como fizeram seus antepassados. Houve pelo menos um profeta que não tenha recebido o mesmo tratamento? Seus antepassados mataram todos os que ousaram anunciar a vinda do justo. E vocês mantêm a tradição da família. São traidores e assassinos, todos vocês. Receberam a lei de Deus que foi entregue por anjos como um presente, mas vocês a desprezaram. Mal ele acabou de falar. Ó, que Estevão estava falando contra os religiosos fariseus, certo? Aí, o que ele estava falando? Ó, desde o tempo de José, ele pegou até o tempo de Moisés e pro tempo de Davi. E ele falou dos templos que fizeram e das adorações de ídolos, desviando da adoração do verdadeiro Deus. E ali, ele falou, ó, Deus não habita em edifício feito por mãos de homem. É o que Paulo vai falar lá na frente, que aí nesse tempo, Paulo ainda não era convertido. Paulo era, aprendia nos pés de Gamaliel, o sacerdote. Só que Paulo estava junto no apedrejamento de Estevão. Aí é o apedrejamento de Estevão. Por quê? Queriam matar todos os profetas de Deus, inclusive Estevão. Tá? Porque Estevão falou tudo, ó. Deus não habita em templo feito por mão humana. Porque o templo de Deus, Deus já construiu. O que Jesus falou quando ele veio? Derrubar esse templo e eu levantarei 3 dias. Aí ele falou, os religiosos, nós construímos esse templo 40 anos, em 3 dias vai levantar. Jesus estava falando do corpo dele, que ele ia ressuscitar e ia soprar o Espírito Santo, que ia habitar num templo que ele ia construir, que somos nós. A todo aquele que nele crê, no Senhor Jesus, ele habita através do Espírito Santo em nós. Nós somos o templo de Deus. Aí é isso que o Estevão estava falando. E os religiosos, como acontece hoje, não admitem isso. Hoje tem muitos fariseus brasileiros de outras nações que querem apertar a lei. E não quer, e que fala que você tem que adorar Deus no templo, que você tem que ir numa chamada igreja. Não, adoração é espírito e verdade, onde está 2 ou 3, não importa a quantidade de gente. Pode estar 2 ou 3, pode estar 100, pode estar 1000, e não é um lugar mais, não é um templo físico, é qualquer lugar. É você adorar de sinceridade de coração, de toda humildade. Não tem nada a ver com lugar, não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com sinceridade de coração e você obedecer a palavra da verdade, os ensinamentos de Cristo, é isso. Então vamos terminar aqui a último e a gente Deu vazão à fúria, com várias assobios e ofensas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo... Saulo vai apedrejar Estevão, depois ele vai se converter. Deus, porque o estava vendo em toda a sua glória, com Jesus ao lado. Ele exclamou: vejo os céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus. Gritando e vaiando, a multidão arremeteu contra ele como um estouro de boiada. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Os líderes pediram a um jovem chamado Saulo que tomasse conta das roupas dele. Enquanto as pedras caíam como chuva, Saulo é o que haverá o apóstolo Paulo. Senhor Jesus, recebe meu espírito. Em seguida, ajoelhou-se e orou alto o bastante para que todos ouvissem. Senhor, não os culpe por causa deste pecado. Foram suas últimas palavras. Olha isso, ó. Ele fez a mesma oração que Jesus fez na cruz.
Crucificaram Jesus e Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão fez a mesma oração, ó: não o culpe por esse pecado, porque apedrejaram Estevão até a morte, porque ele estava falando o nome de Jesus e falando que Jesus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Deus não habita mais. E Paulo vai falar a mesma coisa depois que se converter. E é isso que a gente prega e as pessoas não entendem hoje. Ainda hoje tem gente que prega, tem que ir na igreja, tem que se congregar. Congregar é bíblico, tem que se congregar. O que é congregação? É reunião. Comunhão, é reunião, ajuntamento de pessoas. Mas não é mais número de pessoas. É onde está 2 ou 3. Você pode estar com 2 ou 3 pessoas, como você pode estar com 10, com 100. E não é mais um lugar. Não é nem no templo e nem no monte. É em qualquer lugar. É de sinceridade e adorar o Pai em espírito e verdade. Entendeu? Sinceridade de coração e humildade. É isso, entendeu? Agora vamos dar sequência aqui para terminar. Depois, ele morreu. E Saulo estava ali, comemorando com os assassinos. Quem diria, o apóstolo Saulo, que mandou muitos para a morte, se converter. Olha como que Deus transforma. As coisas de Deus, os olhos humanos, naturais humanos, Os cristãos, com exceção os humanos não entendem, a não ser que eles se convertam com o agir de Deus. Por Samaria. Alguns homens bons e corajosos sepultaram Estevão, dando a ele um funeral digno. Quase todos choraram naquele dia. Saulo mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo as casas, levando homens e mulheres para a cadeia. Forçados... Devastando a igreja, olha lá. Ele não estava demolindo prédio chamado de igreja. Ele estava mandando que nem Estevão para a morte. Que Estevão era igreja. Era um membro do corpo de Cristo. Entendeu? Como outros lá, Pedro. Não só os famosos. Tinha lá Priscila, Áquila, que ajudava Paulo. Tinha Timóteo, Lucas. Qual que é aquela... Áfila. Tinha várias mulheres que ajudavam lá nas coisas. E outra coisa que eu vou falar, irmãos, que passou lá atrás, que eu mesmo me cobrava, sabe, para fazer muitas obras para o Senhor, e ainda me cobro, porque eu fiz muito pouco para o Senhor, né? Mas fiz, melhor pouco do que não fazer nada. E isso daqui que eu estou fazendo, gravar vídeo, é uma obra. Só que eu queria ajudar pessoas financeiramente. Às vezes eu podia, às vezes eu não podia. E eu me cobrava quando eu não podia, né? Mas só que eu tenho que entender o seguinte, que aqui no livro de Atos falou lá atrás, se vocês verem depois os vídeos, porque fala assim, irmãos, temos que tomar cuidado com a ajuda aos pobres, mas só que eles estavam negligenciando a pregação do evangelho. Então aí o que eles fizeram? Ajudaram 7 homens para dar assistência às pessoas pobres, às viúvas, os órfãos que precisavam ser atendidos de alimento, né? Porque os apóstolos, eles foram chamados para pregar a palavra, não para ajudar os necessitados. Então o que eu aprendi ali? Que a igreja é um corpo, então cada um de nós temos dons diferentes e um auxilia o outro. Às vezes você é chamado para pregar, mas você não é chamado para o dom de fazer caridade. Deus escolhe um para fazer a caridade e outro para pregar o evangelho, entendeu? Vamos supor, tem pessoas que têm 3 tipos de dom, outros têm 2, outros têm 1, outros têm 4 dons, mas nunca uma pessoa só tem todos os dons, não. Porque senão você seria perfeito. Então, o que acontece? Às vezes o meu dom é de orientar pela palavra, certo? Ler a palavra e passar para as pessoas aquilo que eu aprendi. Esse é o meu dom, é o meu chamado. Não para fazer caridade. De vez em quando eu posso fazer uma caridade? Posso, mas eu não posso habitar naquele dom, porque aquele dom não é meu, é de outros. O meu dom é anunciar o evangelho. Eu não posso negligenciar o meu dom, irmãos, e começar a agir em outro dom. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, faz às vezes de um evangelista. Mas Timóteo não era evangelista, mas ele fez esporadicamente, porque necessitava. Quando houver necessidade do irmão pedir minha ajuda para fazer caridade, eu vou, ou eu sozinho, certo? Mas eu não posso me cobrar e querer fazer todas as obras, só eu. Pegar assim, eu tenho que pregar o evangelho, fazer caridade, fazer isso, que nem nas igrejas. Nas igrejas, as pessoas hartam o fardo pesado nas pessoas, falam, você tem que cuidar disso, você tem que cuidar daquilo, tem que cuidar daquilo, e é dons que a pessoa nem tem.
Entendeu? Então isso é errado, irmãos. Se Deus fez o chamado para você, ele tem um dom específico, você tem que atuar mais naquele dom. Vez ou outra, você sair um pouco do seu dom e ajudar em outra área, outro irmão, para fazer outra obra, você pode. Mas você não pode sair e abandonar o que é do seu dom mesmo e para fazer outro. Deus te chamou para aquele dom. Entendeu? Aí eu aprendi, poxa, eu tô me cobrando demais. Então Deus me chamou para isso aqui. Vez ou outra eu posso ir lá fazendo aquele dom, mas o meu chamado é esse aqui. Entendeu? Isso que eu aprendi, que a gente tem que aprender junto, tá? Não se cobre demais. Se você tem um chamado, tem um tipo de dom, tá exercendo ele, não se cobra que você tem que fazer vários dons. E não vai nessa de igreja, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, para a igreja física. Porque Deus te chamou para servir o próximo, não para servir um templo religioso, nem para servir pastor, certo? Esses caras são malandros, viu? Vamos lá. Os seguidores de Jesus se tornaram missionários. Onde quer que se refugiassem, começavam a pregar a mensagem. Descendo a uma cidade samaritana, Filipe proclamou a mensagem do Messias. Quando o povo ouviu sua pregação e viu os milagres, claros sinais da ação de Deus, eles se apegaram a cada palavra. Pessoas que não podiam ficar em pé nem andar foram curadas naquele dia. Os espíritos malignos protestavam e faziam estardalhaço, mas eram expulsos. Houve muita alegria naquela cidade. Antes da chegada de Filipe, um tal Simão costumava praticar magia na cidade, ganhando fama com isso e manipulando os samaritanos com sua feitiçaria. Todos comiam na mão dele, das criancinhas aos mais velhos. O povo acreditava que Simão tinha poderes sobrenaturais. Era movido pelo Satanás. Porque era servo de Satanás, igual Jambes e Jambes no tempo de Moisés, que fazia o mesmo milagre que Deus fazia, que deu através de Moisés e Arão. Só que a única coisa que os Jambes e Jambes não puderam imitar é dar vida aos piolhos, que vida só quem pode dar é Deus. Entende? E aí eles foram desmascarados. Assim fez o Simão e fez aquela outra lá feiticeira que ficou exaltando Paulo. Esses são servos do Deus Altíssimo. Aí parecia que ela estava ajudando Paulo, mas Paulo ficou incomodado. Por quê? Porque Paulo, ela tem que exaltar o nome de Deus. Paulo não era Deus. Quando Paulo e acho que era Barnabé curou umas pessoas lá, ou fez um milagre lá, falaram que ele era Deus, aí eles eram Deus. Não, nós não somos Deus, não, é para exaltar o nome de Deus, não o nosso não, entendeu? Aí os povos atenienses começaram a chamar Paulo e Barnabé de Deus, entendeu? É a mesma coisa ali, entendeu? Então Simão Mago era um corrupto, era um feiticeiro, entendeu? É mais um servo de Satanás. E depois ele fala, Simão e Mago creu de Araque, ele não creu de verdade. Tanto é que ele falou para Pedro que queria comprar o poder do Espírito Santo. E Paulo falou que o seu dinheiro seja para sua perdição com Satanás. Porque você quer comprar o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo não se compra. Entendeu? Um tempo, e todos o admiravam. Mas quando Filipe veio à cidade, anunciando as novas do reino de Deus e proclamando o nome de Jesus Cristo, eles se esqueceram de Simão e foram batizados, depois de se tornarem cristãos. O próprio Simão creu, creu foi batizado, e a partir daí tornou-se a sombra de Filipe. Ele foi batizado nas águas, ó. Não foi no Espírito, Simão. É igual o falso profeta que tem hoje, que eu acabei de falar. Foi batizado na água, mas não no Espírito. De que Samaria tinha aceitado a mensagem, enviaram Pedro e João para orar por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Até aquele momento, eles tinham sido batizados apenas no nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. Então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que os apóstolos concediam o Espírito com a simples imposição de mãos, olha lá. Falei que ele creu de Araque. Entusiasmado. Vendam-me os segredos de vocês. Venda. Como conseguem fazer isso? Quanto querem? Façam um preço. Mas Pedro reagiu.
Para o inferno você e seu dinheiro. Como ousa pensar que pode comprar o dom de Deus? Você nunca vai tomar parte da obra de Deus com suborno e barganha. Trate já de mudar de vida. Peça ao Senhor que o perdoe por querer usar Deus para ganhar dinheiro. Olha aí, ó. Hoje tem muito Simão Mago aí, ó, ganhando dinheiro. Usando a palavra em nome de Deus para ganhar dinheiro. Exclamou Simão. Orem por mim, orem ao Senhor para que nada disso aconteça comigo. Depois disso, os apóstolos prosseguiram seu caminho, continuando a testemunhar e a espalhar a mensagem da salvação de Deus, pregando nas cidades samaritanas que encontravam no caminho de volta para Jerusalém. Certo dia, um anjo de Deus disse a Filipe: ao meio-dia de hoje, quero que vá àquela estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. Ele foi e deparou com um eunuco etíope que vinha pela estrada. Bom, aqui eu encerro, vou fazer só o último vídeo, irmãos. Que eu quero pegar a parte final do apóstolo Paulo, né? Porque aqui vai falar da parte da conversão de Paulo, mas vai demorar muito, né? De Saulo para Paulo, né? Então eu vou pegar a parte que Saulo pega os atenienses, tá? E aí eu cancelo o livro de Atos, tá? Porque não vai dar para fazer, é muito grande, irmãos. Já foi uns, acho que uns 3 ou 4 vídeos, né? Vai pro quinto, eu acho. E eu pretendia fazer só 3, né? Então você vê aí, ó, como que é as coisas de Deus, né? Simão Mago queria comprar o poder do Espírito Santo, vê se pode. E a barganha, hoje tem muitos aí que ganham dinheiro. Falou assim que o seu dinheiro precisa pro inferno. Pedro falou, porque agora mude de vida. Se Simão se arrependesse e mudasse de vida, ele era aceito por Deus. Agora ele quer fazer barganha. Muitos fazem barganha com Deus. Ó, eu te dou isso, senhor, você me faz aquilo. Ou então quer ganhar dinheiro, usar a palavra e o poder do Espírito Santo, é igual muitos falsos profetas fazem nas religiões aí para ganhar, ó, come as gorduras das ovelhas. Então, ó, muito obrigado, Deus abençoe a todos, que isso penetre nas almas de vocês, esse entendimento, esclareça a mente de vocês, o espírito, e que sejam abençoados. Deixa o like, compartilhe os vídeos com outros irmãos e badale o sininho de todos, se inscreva no canal inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Muito obrigado por ver o meu vídeo, Deus abençoe a todos.